Lucas capítulo 5, o verso 11 apenas, só o verso 11, diz assim, ó: então os discípulos arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Eu vou ler de novo. Então os discípulos, repita comigo, arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram, fale aí, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Diga: Senhor, fala comigo na tua palavra. Eu preciso sair daqui com a tua palavra no meu coração. Amém e amém. Você pode sentar, tomar o seu assento. Deus abençoe. Aleluia. O meu tema de hoje vai ser: o que significa realmente seguir a Jesus? Fala-se muito em seguir. Hoje mesmo a gente está com o Twitter, né? E agora também um serviço novo no Facebook que você pode seguir. Então tem muita gente seguindo muita gente. E a palavra seguir hoje ela é muito difundida, né? Nos meios de comunicação. Mas na minha cabeça, o que vem quando eu penso em realmente o que significa servir a Jesus? São 3 verbos que estão implícitos aqui nesse texto. 3 verbos que eu vi que aparecem aqui: arrastaram, renunciaram e seguiram. Vamos lá comigo? Arrastaram, renunciaram, seguiram. De novo: arrastaram, renunciaram, seguiram. Agora só vocês. Esses 3 verbos constroem a ideia de Cristo a respeito de seguir a Jesus. Na verdade, muita gente hoje está acompanhando Jesus. Acompanhar nem sempre significa seguir. Quando eu sigo, realmente eu me concentro em quem eu estou seguindo. Mas quando eu acompanho, é uma coisa mais condicional. De repente eu paro de acompanhar, de repente não. Por isso que chama aqui de acompanhamento os músicos, porque tem hora que o músico não ensaia, vira perseguição. Ou tem hora que, mesmo ensaiando, o acompanhamento não fica tão perto do que nós precisamos chegar. É assim às vezes quando a gente acompanha. Agora o mais correto é quando você segue realmente a Jesus. Então, em primeiro lugar, os discípulos arrastaram os seus barcos. Repita comigo: os discípulos arrastaram seus barcos. Alguém aqui já arrastou algum barco de uma vez? Alguém já arrastou? Opa, tem um pescador ali, ó. Mas alguém arrastou um barco? É bem leve, né, Edson? Não é? E quando tem molhado, quando está com rede em cima, acho que sozinho não dá. Até que a água ajuda um pouco, mas quando chega na terra fica difícil. Então os discípulos, eles arrastaram os seus barcos. Porque quando eles arrastaram os seus barcos, era a última ação, pastor Marcos, que eles estavam fazendo para logo seguir a Jesus. Então eles não deixaram o barco à deriva no meio do mar. Eles não deixaram o barco em qualquer situação. Eles arrastaram os barcos até a praia. E como o Edson acabou de confirmar, um barco é meio que pesado para a gente arrastar. Na verdade, esses barcos, o que significa o barco para o pescador? Quando o pescador, agora está a pergunta: quem já foi pescar? Opa, tem mais pescador aí, amém? Quando você vai pescar, você reúne no isopor as coisas mais importantes: a isca, a sua alimentação, luvas, botas, não sei o que você leva ali. Então você reúne no barco, ou reúne naquele material, as coisas importantes para você pescar. No barco desses homens, então, era a vida deles, porque eles moravam naquela região ali de Cafarnaum, mas o barco deles era tudo o que eles tinham. Os barcos que eles possuíam, as coisas que eles tinham no barco, eram as coisas mais importantes. Diga: eu tenho uma casa, eu moro numa casa. Diga: na minha casa tem coisa importante. Eu sei que você não gostaria que o ladrão entrasse na tua casa. Ele vai te levar coisa que você julga importante. Para nós o barco, este barco em que a Bíblia está colocando aqui figuradamente, são as nossas coisas mais importantes. Agora, o que é que eu estou arrastando comigo para seguir a Jesus? Porque seguir a Jesus também significa arrastar alguma coisa. E quando você está arrastando as suas coisas, o que é que você tem arrastado? Gente, é interessante. Jesus foi lá ajudá-los a carregar o barco? Sim ou não? Não. Jesus puxou, tem algum registro de que Jesus puxou algum barco, irmão? Sim ou não? Então, na verdade, quem arrastou o barco foram os discípulos. E é o que o texto está falando: gente, quem arrasta seu barco é você. Eu que arrasto meu barco. A gente tem que arrastar nossas coisas. E difícil é arrastar as coisas, não é?
Meu Deus, que coisa que você está arrastando aí há muito tempo. Essa dor que você passa, essa preocupação que você tem, essa dívida, essa pessoa, essa situação, essa dificuldade, isso é uma coisa que você arrasta. São coisas que nós estamos arrastando na nossa vida. Eu já arrastei coisas difíceis da minha vida. Você deve ter arrastado e também está arrastando algumas coisas difíceis. E não é fácil arrastar as coisas. Porque, Jean, quando fala em arrastar, implica em peso. Ninguém arrasta uma folha, ninguém de papel, né? Ninguém arrasta uma pena de galinha. A gente arrasta coisa pesada. E a gente arrasta coisas na vida. Você já arrastou alguma coisa pesada na sua vida alguma vez? Já arrastou? A gente arrasta coisa, arrasta um casamento, a gente arrasta uma dívida, a gente arrasta até um carro quando ele quebra, um Chevette 74 na Paulista, 6:30 da tarde, glória a Deus, na Tietê, na saída já do bairro do Limão, como é que seria isso? 6:30 da tarde, arrastar um carro desse, é difícil, a gente se arrasta. Agora, os discípulos, quando decidiram seguir a Jesus, primeira coisa, eles arrastaram o bote. Então, gente, o que eu estou falando aqui? Jesus não vai arrastar o teu bote, mas leva o bote até ele, aleluia. Porque a Bíblia diz que foi a última vez que eles arrastaram o bote, porque depois eles seguiram Jesus. Então diga assim, quem arrasta para Jesus, nunca mais arrasta. Se eu trago o que eu arrasto para Jesus, eu não preciso mais arrastar, porque depois que eu começo a segui-lo, fica para trás o arrastão, glória a Deus, e eu começo a seguir a Jesus. A segunda coisa, eles renunciaram todas as coisas. Agora essa parte é mais difícil, sabe por quê? Porque arrastar é pesado, mas renunciar, o que é que eles deixaram no barco, irmão? Porque Pedro, Tiago, João, eles viviam de pescaria, eles estavam ali o tempo todo. E é interessante que Jesus chega um dia, eles estão cansados, passaram a noite inteira pescando e não conseguiram pegar nada, nem uma traíra, nada. E aí Jesus, apesar que não tem traíra em água salgada não, né, gente? Não tem traíra. Eu acabei de colocar uma traíra lá, glória a Deus. Jesus então chega lá, eles estão todo mundo suado, todo mundo cansado. E Jesus chega, e Jesus não os conhecia, sabia? E nem eles conheciam Jesus. Foi em Betsaida, ao norte, perto da Jordânia. Jesus chega e fala assim, olha, joga a rede para o lado direito. Eu não estava lá para ver, mas a Bíblia fala que eles reclamaram com Jesus. Quem sabe foi tipo assim, ó. Pedro falou assim, meu amigo, primeiro quem é você? O bonitão, chega aí e fala, joga a rede para o lado direito. Ó, nós somos pescadores, velho. A gente está aqui pescando a noite inteira. Esse aqui, ó, esse cara aqui é igual eu. Aqui, ó, a gente foi criado no mar. E você vem, você não tem nem roupa molhada, você não tem cara de pescador. Pode jogar. Aí Pedro fala assim, ok, então tá bom, sobre a tua palavra, já que ele falou, eu imagino Pedro olhando para os pescadores na praia, dizendo assim, ó, já que o bonitão falou, deixa eu jogar onde ele mandou. Quando eles jogam, a rede vem rasgando de peixe. Aí eles viram que era alguém especial que estava ali. Eles correram, arrastaram os botes e disseram, ó, joguei a toalha, você é o cara, você é demais, você é tudo. Você realmente é um profeta, é um homem de Deus, aleluia. Quando você vai arrastar alguma coisa para Jesus, vai se seguir um milagre na tua vida. Mas aí, eles renunciam tudo e colocam aos pés de Jesus. Isso aqui é forte, diga é forte. Diga isso é forte. Porque entregar tudo para seguir, como é que seria? Sabe por quê, irmão? Eles eram pescadores, eles viviam da pesca. Eu já estive na Judéia ali várias vezes, e eles vivem realmente, literalmente daquela pesca. O Mar da Galileia oferece também agropecuária, oferece muitas coisas interessantes, entre elas a pesca. Eles viviam literalmente da pesca, Israel. E agora, como é que eles iam fazer? Os caras tinham carteira assinada, batia a ponta, ganhava o salário. Agora, Jesus fala assim, ó, larga tudo e me segue. E diz a Bíblia, eles deixaram tudo e seguiram, não perguntaram sobre o salário. Ai Jesus, quanto é que eu vou ganhar? Eu vou deixar a pesca aí, vou pescar mais, eu faço uns 2 pau aí por mês, quanto que você vai me dar? Jesus não ofereceu nada, eles renunciaram tudo para seguir a Jesus. Então, eu pergunto para Érica, o que será que fez, não precisa responder, fica tranquilo, o que será que fez aqueles homens, Érica, deixar tudo para seguir homens casados?
Pelo menos Pedro tinha uma sogra, né? E Jesus curou a sogra dele. E depois ele nega Jesus lá na frente. Alguém disse que foi por causa da sogra. Não, mas não foi isso, não. Foi a sequência das coisas. Pedro tinha uma sogra. Jesus curou. Lá na frente ele nega Jesus. Mas não sei se foi por causa disso, né? Acho que não. Não foi. A Bíblia não fala que foi por causa disso. Foi coincidência. Muito bem. Pedro parece-me que era casado. E vocês gostaram, né? Pedro parece que ele era casado. E aí ele deixa tudo. O que é Jean? O que é Vanessa? Que faz um homem ali, pescador, tem o seu barco, sua rede, jogar tudo para seguir a Jesus? A renúncia, ela é precedida da revelação de Cristo em nossa vida. Por quê? Porque eles disseram: se esse homem aponta para um lado e vem 150 peixes, eu vou seguir esse homem. Porque aonde ele apontar, vai ter vitória. Aonde ele apontar, vai ter graça. Ele vai ser meu suprimento. Vou segui-lo, porque eu senti firmeza e proteção neste homem. Aleluia! Quem segue Jesus sente firmeza, sente proteção e sabe que tem milagre na sua vida. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pelas coisas que a vida oferece, mas o que Jesus oferece é muito melhor. Ele garante que vai nos consolar no dia da nossa tristeza. Ele garante que o dia que você arrastar um bote de choro, Ele vai ter uma rede de consolo. O dia que você arrastar um bote de dor, Ele vai ter uma rede de cura. Aleluia. O dia que você arrastar um bote de solidão, Ele vai ter o bote da alegria, da esperança e da companhia da sua presença. O dia que você arrastar um bote de algo muito pesado, Ele diz: o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aleluia. Diga: por Jesus vale a pena arrastar. Por Jesus vale a pena renunciar. Porque eu renuncio, diga: eu renuncio em cima de um milagre que Ele fez. Em último lugar, o próximo verbo é o verbo que resume tudo isso aqui, ó. Seguiram a Jesus. Então, o que você pensa no que é seguir? É quando você vai numa direção e alguém vai atrás. Seguir. Seguiram a Jesus. Diga: depois de arrastar, depois de renunciar, me resta seguir. Porque se eu tenho coragem de arrastar para Ele e de renunciar por Ele, eu posso seguir Ele. Se eu tenho coragem de arrastar para Jesus, em seguida renunciar a todas as coisas, o que me resta agora? Me resta seguir. Ele perguntou um dia para Pedro: o que você acha, Pedro, de mim? E Pedro falou: Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Não há outro que tenha palavra como Tu. Lembro-me daquele dia em que os de Emaús convidaram Jesus para entrar e ceiar. E quando eles cortaram o pão, quando Jesus cortou o pão, eles reconheceram que era Jesus e cortava o pão. Porque ninguém corta o pão como Jesus. Ninguém faz como Ele faz. Ele tem um modo de falar com você. Ele tem um jeito. Jesus bate, não dói, irmãos. Talvez se eu bater vai doer. Às vezes se o pastor não souber bater, dói um pouco na ovelha. Mas Jesus bate e não dói. Jesus corrige e não dói. Jesus, ele tem um bálsamo, ele tem um óleo para ungir as nossas feridas, para untar as nossas feridas. Agora veja que interessante. Lembra que eu falei de arrastar, de renunciar e de seguir? Muito bem, são 3 áreas que eu preciso seguir a Jesus. Diga: a primeira área, o pensamento. Segunda área, as minhas palavras. Terceira área, as minhas ações. Então, vamos juntar o verbo arrastar com o pensamento. Que tipo de pensamento está arrastando você? Porque as pessoas são arrastadas pelo pensamento. Muitas pessoas, às vezes, elas estão antecipando. Tem gente que é hipocondríaca, elas antecipa a doença. Você fala assim: você está meio pálido. Ele fala: é mesmo, eu estou mesmo, cara, acho que eu estou pálido hoje. Acho que eu estou pálido. Deixa eu ver aqui, seu senhor. Ih, cara, está muito branco. Está branco, meu? Está branco? Eu vou desmaiar. Aí, pum, cai, desmaia. Hipocondríaco, mania de doença. Tem gente que antecipa a situação sem que ela tenha acontecido. Eu me lembro, eu contei aqui o ano passado, é bom repetir, porque tem gente hoje que não ouviu, o ano passado. Um homem que tinha um caminhão, ele foi para Bahia e o caminhão quebrou no Vale do Jequitinhonha. Quebrou lá no Vale do Jequitinhonha. E aí o caminhão quebrou, ele tinha uma casa assim perto, ele bateu na casa lá. Alô, tudo bem? Boa noite. Aí meu caminhão quebrou aqui, eu estou sem chave de roda. Qual é o próximo posto? Próximo